É showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem a força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. Fala, minha rapaziadinha querida, estou aqui de volta em mais uma edição do programa Showtime. Estou muito feliz de a gente estar aqui dividindo esse momento, e hoje eu consegui trazer uma pessoa muito importante também na minha vida, na vida musical da cidade de Niterói, e que propaga a nossa cidade para outros lugares. Então eu queria dar as boas-vindas ao meu irmão Thiago Messi, senhoras e senhores, Thiago Messi, nosso uma querido honra. irmão. Uma honra estar aqui com você também, Thiagão. E eu trouxe você aqui não só por toda a caminhada que você teve, né, de vida, né, na vida da música, na vida dos eventos e tal, e pra gente poder conhecer um pouquinho mais a fundo o outro lado do Thiaguinho, né, porque a rapaziada que tá em casa também assistindo a gente, saber mais coisas profundas sobre a sua vida. Então, assim, eu queria já de cara, já além de dar as boas-vindas, perguntar aquela pergunta basicona, né, que todo mundo tem assim em casa quando a gente tá vendo algum artista, e a gente também tem com outros artistas. Como é que a música chegou para você na sua vida? Assim, quem era você antes dela e em que momento e como foi essa chegada esse encontro? Sim. Eu comecei como muitos começaram na minha época, assim, era a época das revistinhas, né? Aquelas revistinhas de cifras e tal. Mas muito influenciado lá em casa pela minha mãe, gosta de tocar um violão, entendeu? Ah, sua mãe toca também? É. Não sabia. Minha mãe, meu tio também, parte de pai, ele é músico mesmo, tecladista e tal. E eu ficava vendo, assim, a época de igreja também, ficava vendo a galera tocando, assim, ficava com vontade de aprender também. Aí nas revistinhas fui começar a aprender as revistinhas, né? E só fui fazer aula mesmo, cara, com uns 16, 17 anos, assim, comecei a fazer aula, e com 18 já virei músico profissional. Pô, que legal. Esse ano eu cara. tô fazendo 25 anos de carreira. E revistinha, assim, né? Pra galera que é da música, né? Até os que não são, né? Os que usavam. Revistinha, cara, é um negócio muito no equipe das antigas, né? Que a gente era na banca de jornal. E aí, eu não sei se você lembra, né? A galera deve lembrar disso. Que a gente às vezes queria uma determinada música e a gente comprava uma revista inteira por causa de uma música. E aí ela às vezes não estava naquela revista, né? Pô, então, e pra tirar a música também, que você tinha que ficar gravando a música no rádio, exato. cara. Com fita E cassete. aí, cara, às vezes tinha uma foto de um cara, sei lá, na época, né, como não tinha internet, então a gente queria tocar uma música do Djavan, sei lá, e a gente passava numa banca, tinha uma foto do Djavan na capa da revistinha, a gente comprava igual um maluco aquele troço, e era justamente aquela que não tinha lá, né? Então a gente ficava numa revolta. Tinha umas que eram compilados, né, e tinha umas... São vários artistas e tinham algumas que era só de um artista só, né? Mas assim, cara, eu também, isso eu acho que foi comum a todos, né, eu acho que eu também tive essa parada, assim. E eu lembro que eu tenho alguns amigos em comum com você, e aí depois o pessoal me falou que você também tocou em igreja, né? Teve uma passagem, né? Teve uma história, né? As primeiras aulas que eu fiz foram na igreja do Ingá, né? A igreja lá do Ingá. Eles tinham alguns professores que davam aula pra galera da comunidade. Tipo um grupo. Pra beneficente, pra rapaziada. Pra todo mundo, assim. Era pra todo mundo mesmo. Aí... Você já se enfiou. E era muito doido, as bandas lá, tinha umas bandas lá que era todo mundo tocando violão ao mesmo tempo. Que isso, cara. Violão acústico mesmo, assim, tipo assim, 10 cabeças tocando violão ao mesmo tempo. Aí eu achava maneiro lá a missa, ficar vendo aquela galera lá, falei, vou aprender também pra tocar junto com a galera lá. Bem grupo jovem mesmo. Eu acho que eu também tive passagem assim também. Influencia muito, cara, porque assim, hoje também as evangélicas, né, depois dessa época, né, das antigas pra cá, cresceram muito nessa área, né, de ter um suporte musical técnico pra garotada. Eu acho que até, na verdade, muito mais como é que eu vou dizer? Profissional. Mais profissional, né? Mais, com os equipamentos mais bacanas, e acho que favorece, né? Você vê quantos músicos, né, que oriundos desse mundo, né, evangélico também transcendem pra música secular e tal. Tinha uma época da minha banda que era todo mundo era da igreja. Porque a galera da Taizinho, pesada, Dedê, né? Eu vi Taizinho, tem tantos amigos, uma rapaziada que teve a chance de se dedicar e tocar com instrumentos de qualidade e tal. Então, assim, eu acho que as igrejas acabam que, além da escola, né, faziam com que pessoas da nossa época, né, um pouco antes da gente, anos 80, 70 também, a galera pudesse ter um encontro, né, com harmonias e melodias e tal. E depois dessa história toda, aí depois vem uma parte de influência, né? Você teve essa história de ter esse contato, de ter...
o que logo no início ali, naquela entrada sua, que você, né, essa parte, vou ser um profissional dessa área, né? O que te influenciou, né? Os músicos e a música, o que chegou para você com mais força no seu coração na época, né? Eu sempre vai mudando, né? No início eu queria muito aprender na igreja, mas o que mais queria é saber tocar a música do Djavan, que é difícil pra caramba, né? Eu ficava vendo assim as músicas, falava, minha mãe gostava muito, então eu falava, eu queria impressionar ela, queria saber tocar, era logo a mais difícil, que é o Oceano, que é difícil, 3x4, sim, os compassos diferentes. Compasso composto, Aí tocava do meu jeito, Djavan, né? sempre tem essa onda, né, de fazer as coisas, né, sempre soam redondas, mas são diferentes, né? Sempre tem uma onda que é dele, clássica. Até hoje eu não sei tocar, né? Tento. Mas aí era muito Djavan, que eu gostava pra caramba. Eu gostava muito de Tom Jobim. Eu tinha um gosto diferente, assim. Eu Van também Lins. era um pouco assim. Meu pai era músico também, né? Ele tocava muito essa onda de bossa. Tipo, essa onda da sua mãe. Acaba que a gente vai tendo contato com isso. E... Meu pai é mais rock and roll. Meu pai gosta mais de Peter Frampton, The Police... Mas nunca não chegou a me influenciar muito essa parte. Mas é uma tradução de uma parada que, assim, quem vai no show do Thiaguinho, né? A galera que acompanha já Thiaguinho há anos e vê o Thiaguinho em tantas vertentes diferentes, você vê essa soma, né? Você entende essas influências todas dentro de você, né? Mesmo que você não esteja naquela noite tocando aquela onda, mas você vê a outra onda naquela onda. É isso que a onda de guitarrista, né? Me influenciou muito, porque foi minha primeira... Eu comecei a cantar depois, eu comecei a tocar, primeiro tocar guitarra, aí fazer aula de guitarra mesmo, e só depois de muito tempo que eu fui começar a cantar. E não sabia também, não tinha me descoberto muito como cantor, o que ia me influenciar cantando e tal. Eu aprendi muito com você, né? Você, Brasília, os caras as figuras, né? João Ramalho. Cantar é um negócio muito doido, né? A gente até... Não é nem só o cantar, né? Cantar é importante, claro, mas você conduzir, né? Um show, conduzir uma plateia é um negócio complicado, meio... No início, né? A gente fica meio... Como é que eu vou conduzir aquela caminhada até o final daquela... Eu toquei tanto com artistas, assim, legais, assim, que no início eu fui aprendendo, né? Ficar lá atrás, assim, dando uma olhada. Pô, como é que o Dilcim faz? Como é que Brasília faz? Assim. Como é que os caras vão conduzir essa história? João Gabriel também toquei muito tempo. João Gabriel é muito bom nessa parada João também. É bom também. João é maravilhoso amigo. Aliás, João, também vou trazer você aqui, certamente, né? Pra gente trocar umas ideias aqui sobre música e sobre sua vida. Eu ia te perguntar uma outra coisa importante também, assim, todo mundo sabe que... Todo mundo acompanhou o Thiaguinho, quem conhece, quem está conhecendo hoje, ele é esse cara que eu estou falando, então o Thiaguinho tem uma veia muito forte como guitarrista, né, e cantor, e conduzindo o show, mas ele tem uma onda de composição muito bacana, assim, eu queria saber como é que você consegue se dividir nessas três searas, né, você é um cara que é músico, cantor e compositor, né, um cara tipo como eu, assim, então... Como é que é para você esse processo, sabe, na sua vida? Como é que você se divide no seu tempo, na sua maneira de conduzir o ano, a parte de composição, a parte de show, e hoje porque você tem um leque tão, né, aberto, né, de trabalhos, que eu fico assim, como é que o Thiaguinho se divide isso aí, né? Compor, cara, pra mim nunca foi uma parada assim, daquela natural, assim, que desce, né? Tem uns caras que são assim, que desce a música, vem... Pra mim sempre foi uma parada, cara, tem que sentar e tem que fazer. E... Era até uma pergunta que eu falei pra você, como é que funciona o processo da sua composição, né? Eu falei essa pergunta pra você. Eu tenho que sentar e fazer. Normalmente eu faço as melodias primeiro, né? Eu escuto alguma coisa, assim, uma parada maneira. Se vem uma inspiração, né? Porque tem gente que tem, eu sempre preciso de um caminho assim, ou de estar em tal lugar, ou se tem isso com você ou se não é. Cara, eu tento me inspirar. Tem coisa que vem assim mesmo, né? Vem uma melodia que vem na sua cabeça, aí depois você senta no violão e tal. Mas muitas das vezes foi mesmo sentar, cara, eu vou fazer uma música. Vou escutando várias músicas assim para dar uma influenciada, né? E faço a melodia. E letra é uma parada que é muito difícil para mim, então eu tenho preferido sempre encontrar com alguém. A letra, eu acho que a letra demanda mais isso, né? Dessa coisa que te fala da inspiração, da composição, porque a letra é difícil, né? Ou você fala de si mesmo, né? Ou da maneira que você está vendo algo, ou você está falando da vida de alguém, né? Ou de alguém de alguma coisa que extra você que te tocou, né? Que mexeu contigo,
que ao ponto de você querer escrever sobre aquele sentimento, ou aquele momento. É por isso que talvez para você que é um cara mais da melodia, né, e de ter parceiros de letristas, isso não, às vezes não tem tanto peso, né? Por isso da pergunta, porque quando o cara escreve, né, eu pelo menos sinto essa necessidade, e acredito que quem escreve muito, rapaziada que gosta de escrever letra, para mim fica difícil não ter uma inspiração, né? Você não ter... Tem gente que vai muito rápido, né, cara? Tipo, o Arthur, que eu tava compondo com ele há um tempo atrás, o Gabuardi, os caras são muito... eu fiz agora com o Rafael Mazei, tipo assim, em 5 minutos ele escreve a parada. Sabe? Doido isso, né, cara? Muito rápido. Nossa língua é muito difícil, né, cara, português, porque tudo soa meio brega, piegas, né? Pô, em inglês, você vê umas letras em inglês, fica bonito pra caramba, você vê que tá dizendo nada. Você também tem métrica ali, as sílabas e palavras, é uma letra complicada, né? Verdade. Sim. Aliás, tem Rafaelão e Gabuardi também um dia estarão aqui, né? Vou trazer também. E qual foi a música, assim, pra você, de todas? Já tive fazendo tanta coisa, né? Mas foi mais desafiadora, né? Talvez o Oceano, eu acho, depois, lá naquela época já John Mayer, naquela época. Na época de John Mayer também. Porque teve uma época que eu te via tocando muito, né? Quando o John Mayer não era tão difundido aqui. Você já estava fazendo a onda, né? Eu sempre gostei. Era John Mayer, Jack Johnson. Jack Johnson são mais simples, né? Mas John Mayer é mais difícil de tocar. E ele tinha uma onda diferente, né? E eu acho que teve uma época aqui em Niterói, e em se falando em Niterói das antigas, né? Nessa época das antigas, o Thiaguinho era um cara que ficou muito referenciado nesse momento com isso, porque era um cara, talvez o único, ou o primeiro a fazer. Então o Thiaguinho fazia muito essa parada, né? Tinha uns amigos que chamavam que eu era a embaixada de John Mayer aqui. Porque a gente queria ouvir o som e a gente ia atrás de você para ouvir a sua maneira de fazer o som, né? Pô, e tinha espaço, né, cara, para tocar, para falar de Nick das antigas. Pô, eu conseguia tocar naquela época, cara, de segunda a segunda tinha lugar para tocar, né, aqui em Niterói. A galera nova tá passando um veneninho, né? Porque hoje em dia tá difícil. A gente tem um pouquinho mais de sorte. E a gente tentou manter a estrada asfaltada, mas aí complica. Daqui a pouco asfaltam de novo, mas a gente tá... Você sempre falou, né, que é cíclico, né, a parada. Eu acredito que sim, assim, porque ninguém aguenta ficar tanto tempo de uma maneira só, né? Eu acho que, assim, agora a gente tá, né, a galera mais nova, a gente tem a sorte de ter uma visibilidade, de conseguir ter um trabalho mais constante, mas a galera mais nova fica um pouco mais órfã disso, e acho que em algum momento, né, não só os que tocam, mas os que ouvem também, os novos, necessitam vão necessitar disso, né? Talvez os filhos deles. Então eu acho que a coisa volta. Ela pode até voltar de um outro formato, de outro jeito, de uma outra maneira, mas eu acho que volta. E aí, se falando de composição, a gente podia levar um som, né? Eu acho que o Thiaguinho tem várias maneiras, músicas maneiras. E a gente podia cantar umazinha, né? Porque o Thiaguinho, às vezes, ele dá uma escondida, ele fazendo show, não toca o som, a gente fica perturbado, eu quero aquela sua. Vamos. A gente podia levar tem uma música que ele fez com uma galera do Melim, né? Foi. Com os meninos lá. Cara, a história é interessante, inclusive, do Melim, porque... Conta essa história dessa música. Não só da música em si, assim. Eu tinha gravado um disco, né? Você até fez parte, né, do disco, me ajudou compondo. Foi gravado em 2008, 2009. E aí, acabou que não deu muita coisa, assim. Ajudou, né? Tipo assim, te bota em outro patamar, a música tocou na rádio, né, e tal. Mas eu... Também era uma época ingrata, né? Porque eu tinha uma esperança... pirataria pra caramba, um monte de coisa. Tanto que tem CD até hoje lá, um monte de CD. Porque ninguém comprava mais CD na época que eu lancei CD, na verdade. Foi na transição, né? Na transição, peguei bem a transição. Aí eu fiquei meio assim, chateado de não ter dado nada, né? Fiquei um tempão sem compor. Até que eu conheci eles, né? A Gabriela primeiro, depois os irmãos, o Rodrigo e o Diogo. A Gabi já era mais da pista, né? A Gabi já estava mais... A Gabi gostava de ir no show e tal. Aí eles marcaram, pô. Eu mostrei o disco pra eles, né? Eu falei, cara, legal pra caramba, a gente também compõe e tal. Aí mostraram as músicas deles, eu falei, cara, bom demais que isso. Eles não tinham fazendo sucesso ainda. Eu lembro. Aí eles estavam começando. A Gabi tinha uma carreira dela e os gêmeos tinham outra, né? Isso. Aí marcamos de encontrar pra ouvir as músicas deles, eu fiquei, pô, apaixonado no som. E tinha música pra caramba já, os caras já tinham 300 músicas escritas. Assim. E eles têm uma onda também muito própria neles. Aí eu levei a melodia dessa... essa aqui, né? A melodia já estava pronta. Mais ou menos, né? Aí acabou que eles me ajudaram também. E me ajudaram a fazer a letra, rapidona. Tipo assim, um dia, uma noite assim, vinhozinho, a gente fez tipo 3, 4 músicas. Assim. Que legal, né? Os caras são muito bons. É bacana também quando tem essa sinergia, né? Pra quem compõe, é muito legal. Tava o Cantini também, Gabriel Cantini, nesse dia. Ele também assina música comigo, com a gente. Bacana. Juliano também, o guitarrista deles, também faz parte dessa música. Essa é o que a gente faz? É o que a gente faz. A gente faz.
Essa que tava com a melodia, mais ou menos. Me inspirei meio... Uma onda meio... Philip Phillips, tá ligado? Ah, sim. John Mayer também, né? Sim. Tem uma onda. Se juntar, nós dois não vai faltar ninguém. Já reparou o quanto a gente se faz bem? E agora eu não sei, diz pra mim o que a gente faz. O que a gente faz. Eu tô pensando em você, no que vai ser daqui pra frente da gente. Eu quero estar com você, ficar ou namorar contigo, ser teu amigo. Se juntar, nós dois não vai faltar ninguém. É que depois ela repete, é mais ou menos igual. Linda música. Cara, acho que vou trazer um bongô pra cá, cara. Nos próximos programas vou acompanhar. Porque cabe, né? Pode ser um bongô, pode ser um negocinho maior, mas dá vontade de tocar junto, né? Porque é só gente boa. Cara, que maneiro. Música linda, né? Linda. Melodia linda e harmonia é diferente, assim, muito maneiro. Dessas músicas todas, cara, dessa rapaziada que você tem tocado, já tocou com um monte de gente e toca sempre com um monte de gente. Dessa rapaziada, assim, qual foi desses artistas, qual foi o que mais, assim, a colaboração, né, essa parceria com algum artista, qual foi o mais memorável para você aqui, que você sentiu mais, assim, poxa, que legal que eu tô aqui, que legal que saiu esse produto, assim, né, tanto show como música, não precisa ser música, né, mas... Cara, eu acho que a Melim marcou muito pra mim, cara, a vida, porque eu tava meio down, saca, assim, não tava muito feliz de compor. E, pô, essa pegada mais nova, né, os caras, pô, com aquela vontade pra caramba, assim, me deu um up, assim, na vida e me marcou pra caramba. E logo depois, ainda mais depois que eles fizeram sucesso aqui, eu vi que eu tava certo, sabe? Assim, eu vi que os caras têm muito talento, como é que não vai estourar? E de repente, quando você viu estourando a parada, eu falei, caraca, era isso. Sabia que eles eram. Mas acontecem mesmo. É de verdade a parada. Acontece. Cara, que legal. Os caras, muito legal, né, essa trajetória deles. A gente teve eu também, a Thiaguinho também, outros músicos vários, tiveram uma convivência aí tocando na noite com o Gabi, né? E a gente viu a Gabi também rodar em tantas áreas, né? Ela foi pra lá, foi pra cá, fez um estilo, fez outro, fez... Ela estava sempre buscando, né? E é bacana quando uma coisa que às vezes está dentro de casa toma um vulto desse tamanho, né? E conquista um país inteiro, e a música chega para todo mundo. E com isso nascem coisas como essa canção, como você fez, para essa parceria de pessoas também de Nikit das antigas. Eles também são, né? Gabi também não parece, mas são. Os caras estão indo na pista um tempão. É igual o João Gabriel, né? Ele é novo pra caramba, mas ele começou tipo criança. Né? Deve estar com 40 anos de carreira já. Ele já está com 50 anos, com 49 de carreira. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, uma outra pergunta é: quais são os seus hobbies, né? E quais são os seus hobbies e interesses fora a música, né? Porque a música é um negócio que permeia a nossa vida o tempo todo, 24 horas. Mas o que você costuma fazer quando você não tá na música, você gosta de fazer? Cara, eu sou meio viciado em filme, né? Eu vejo filme pra caramba. Diariamente eu vejo filme e série. Já manda no Zap e manda no Instagram do Thiaguinho. Pra ele ficar indicando semanalmente os 4 melhores da semana. Eu sempre indico mesmo pra galera. Pro Instagram do Thiaguinho. Eu boto a minha nota, né? Tipo, igual o IMDB, eu acho que eu vi isso passar dia, cara. Eu sempre boto isso. Eu vi. Esse aqui... a escala Messi. Eu boto assim, 8.2 na escala Messi. Eu vi você comentando igual crítico de filme, né? O cara falando, não, cara, esse aí vale a pena. Não, esse desliga o videocassete. Também essa coisa de velho. Mas eu acho que é uma das coisas que eu mais faço. E pratico esporte, mas é mais pela saúde do que pela vontade. Por gostar, né? Do que ficar... Porque a minha namorada também malha pra caramba, né? E eu tô acompanhando. Sabe que filme, eu não sei se acontece contigo, mas filme é um negócio que também me influencia na música. Inspira, claro.
Sim. Muito. Né? Inspira. O filme acende coisas dentro da gente que a gente fica com vontade de escrever, né? Te leva para outros lugares, né? Assim. Visita uns negócios que você não estava prestando atenção, né? E eu vejo muito também, cara, eu gosto pra caramba de assistir vídeo de YouTube de viagem, eu sou louco, fico vendo... Agora tem um cara que é nômade raiz, o cara fica uma hora... Eu acho que eu vi esse maluco. Ele pega a câmera e sai andando pelo país, assim, igual um maluco. E sai filmando sem roteiro. Falando, sai solto, filmando, assim? Solto. Sem roteiro nenhum. Ele vai falando, sai falando com as pessoas e tal. Em tal lugar, não sei o quê, vai e grava isso. Gravando o tempo todo. Cara, aí tem gente que não gosta, tem país que nem fica puto. E ele deixa a parada lá, deixa. Que maneiro, cara. Cara, e aí tem outra parada também, né? Que é como você consegue equilibrar, né, cara? A sua vida musical com a tua vida pessoal, né? Porque a gente quer nessa vida, né? Não só a vida familiar primária, né? Nós, quando a gente estava lá com os pais, depois a gente tem esposos, depois tem namoradas e tal. Como é que você consegue conciliar isso, né? Porque isso é uma segunda arte, fora a arte que é a música. Conciliar essa história toda para quem é do ramo, né? Uma outra arte, né? Que é fazer com que tudo caminhe de boa, né? A gente tem que se adaptar, né, cara? É difícil pra caramba mesmo. Que tá sempre a gente fora, vive meio que ao contrário, fora, né? Eu vivo mesmo que ao contrário. Tipo, final de semana que a gente tá trabalhando, dia de semana. Hoje é meu dia de folga, segunda-feira, né? Hoje tá sempre de cabeça para baixo, né? É nosso domingo, né? A gente tá gravando numa segunda-feira, isso aí. É isso, cara, assim, adaptando. Eu e minha namorada, minha noiva, né? Ela sabe que normalmente segunda-feira, segunda e terça é o dia que a gente fica junto, sabe? E final de semana, às vezes eu tento. É o sagrado. A gente tem que ficar. Né? É o dia sagrado. Segunda e terça é sagrado. sagrado. Não inventa nada, né? Tipo isso. Domingo, às vezes, era pra ser, mas domingo, às vezes, tá pintando show também. Não tem. A gente tenta ficar junto e tal. E adaptando, exatamente isso. E normalmente, tipo assim, ela trabalha de dia e a gente se encontra à noite, sabe? Assim, de dia eu fico fazendo as minhas coisas. Tento fazer tudo mais cedo logo, né? Pra noite ficar mais livre pra encontrar com ela. Porque é sempre difícil, né? Essa galera pra acompanhar a gente ou fica de cabeça pra baixo como a gente fica, ao contrário do mundo, ou não rola. Tem que adaptar mesmo. Não rola. Cara, e teve uma passagem nossa, né? Da nossa vida que eu julgo importante e uma galera que foi... Até gravei o programa também com o João Ramalho, né? Que fazia com a gente. O Thiaguinho ficou muito tempo lá com a gente naquele projeto do Liquid All Star, que é um negócio também das antigas, né? Das antigas. Para algumas pessoas já é muito das antigas, mas assim... E foi uma época meio que de ouro, assim, né? Que a gente tinha uma oportunidade de tocar coisas que a gente não tocava, né? No show, né? Na verdade, eu tenho meu show meio que formatado, né? A minha banda tem uma história, você também, o João também. E ali era a hora que a gente estava livre, né? A gente pode tudo. Então, e foram muitos anos ali de conhecimento, né? De aprendizado, não só de um com o outro, de convivência, de estar numa banda que não é uma banda real ali, né? Tanto que as primeiras vezes que eu fui, eu achava que era tipo uma jam session mesmo, né? Tipo assim, era no Wood Lounge, né? Eu acho que as primeiras, né? Os primeiros foi, depois foi a maior parte do tempo no Ox, né? Aí, eu gostava pra caramba de frequentar. Eu não lembro se era, sempre foi quarta-feira ou tinha outra data? Todas as quartas, sempre quarta. Era a única época que a gente podia tocar, né? Também, pros músicos irem, né? Eu falei isso com o João aqui na gravação, você lembra? Toda quarta, porque só tinha esse dia livre, porque o resto tá todo mundo agarrado. Senão não ia estar se vendo nem tocando. Sim. Aí eu comecei assistindo, ia pra caramba, né? Aí depois Você comecei já ia antes? Já ia antes. Já ia antes. Porque eu conheci o Vitinho também, né? Eu toquei na banda do Vitinho uma época também. É verdade, eu esqueci disso lá atrás. Aí eu gostava de ir pra acompanhar, pra ver a galera e tal. Os músicos também frequentavam, né? Não só tocavam, mas tinha uma galera que frequentava, curtia pra conhecer, né, tal. Hoje em dia não existe muito isso, né? A galera, tipo... Tem muita gente que pede pra arranjar show pra eles. Tipo assim, pô, irmão, me indica aí e tal, não sei o que e tal. Aí eu falo, pô, mas você nunca nem te vi, cara. Você nunca foi no show muito meu. Prazer, mas... Cara, nunca foi no meu show e já tá pedindo pra eu indicar pra tocar, sabe? E então, eu ia muito pra isso, né? Também fazer contatos, né? Conhecer a galera. Eu não conhecia muita gente, assim. E aí que eu conheci você. A DJzada. DJzada. Os DJs todos. Sim. Eu, João, é verdade. É assim que faz. Você tem que conhecer o show da galera, vai lá no show e tal, pede pra dar canja, aí é normal, né? Aí foi assim que eu comecei a entrar. Teve uma vez, aí você teve um problema de saúde. Tive uma época. Você ficou um tempão lá me cobrindo, não foi?
Aí João me chamou, pô, cara, Dilcinho não vai poder ir e tal, não sei o quê. Fiquei um tempo parado, recalchutando, é verdade. Os primeiros porres da minha vida foi lá no Nick Jones. Na quarta-feira era quase brabo. todos da vida foram lá, né? Na verdade, quase todos. Na Vox. Eu queria aproveitar que a gente está gravando, né, o Showtime aqui, é um programa que vai ficar gravado, vai ficar online aqui, para mandar um beijo pro Vitinho, né? Que é um cara que a gente se vê pouco. Depois dessa trajetória que a gente teve lá, o Vitinho foi se enveredar com a música lá na Austrália, mora na Austrália. Então, pô, Vitinho, saudade pra caramba, todo mundo, né? Saudade, uma saudade de som, da sua voz, da sua presença. Então, um beijão e obrigado por também dividir esses momentos. E um dia você vem pra cá, ou então a gente grava à distância, e você canta daí, a gente grava daqui, a gente dá um jeito. O pessoal aqui do time aqui dá um jeito. Mas, cara, outra coisa que eu queria saber de você, né? Além disso tudo, dessa parte musical, dessa parte de vida. Não, antes de eu saber, vamos tocar mais um som. Vamos tocar mais uma. Tem uma música sua, aliás, que eu gosto muito, que assim, quando eu ouvia, eu falei, cara, que diferente, que música, né? Aquela música que você ouve assim, parece que já tá tocando na rádio, sabe? Aquela música assim, pô, já ouvi essa música em algum lugar. E essa música tem essa cara, né? Quando eu ouvi, eu falei, essa música parece música radiofônica pra caramba, que é Colecionando Beijos. Né? Então, eu lembro de ter ido a algumas apresentações suas ao longo de tempos, assim, e eu vi você tocar ela sem eu saber que era tua. Eu achava que ela era da rádio, que ela tava de alguém, ou era de alguém. Pô, isso é maneiro, né? Quando acontece. Eu acho que isso é o... Não sei quem me falou isso uma vez, quem foi o cantor ou compositor, eu não lembro. Mas ele falou assim, cara, quando ela funciona no violão, quando funciona, irmão, ela funciona. Entendeu? E essa é uma música assim. Né? Então, quando a gente toca, às vezes, o Rolly, que sempre bota, né? Felipe Rolly, DJ. Isso. Aí tá noitado assim, parceiro. Tá tocando assim, cara, ele bota pra tocar, né? E eu vejo a galera dançando, cantando, tipo assim, nem sabe de quem é a música, mas... Sabe? Aí eu falo pra pessoa, não, sou eu que tô cantando, essa música é minha. Aí o cara fala, que isso, cara? Já ouvi essa música pra caramba. Porque a música é muito legal. Como o Nayá com Sinta a Energia. Verdade. É uma música que, também, quando eu vi a primeira vez, falou que parece uma música de rádio, né? Mas essa é. É porque a gravação assim, dela, eu achei que levou pra um outro lado que não era tão... Eu tenho pensado em regravar ela. Talvez seja. De um jeito mais acústico, assim, mais reggaezinho mesmo. Mais praianão. Mais praianão. Vamos lá. Vai. Não, sem pressa. Ela vai de boa. É que ela já começa direto no refrão, né? No susto. Vai. Quanto tempo que eu não toco? É porque eu toco ela misturada junto com outra música do Nightwish, tá ligado? Tá, entendi. Eu tô de boa, de bem com a vida, colecionando beijos, amor não quer demais. Eu tô de boa, de bem com a vida, colecionando beijos, amor não quer demais. Acordei com seu despertador, café na cama me chamando de amor, numa casa em frente ao mar, que beleza. Um mergulho pra energizar, açaí com granola e guaraná, porque hoje eu vou sair, ninguém vai me segurar. Noite vira dia, dia vira noite, 24 horas de amor, amor. Se quiser ir embora, te vejo lá fora, espera um minutinho que eu já vou. Eu tô de boa, de bem com a vida, colecionando beijos, amor não quer demais. Eu tô de boa, de bem com a vida, colecionando beijos, amor não quer demais. Delicinha, cara. Por aí vai. Pô, bom demais, né? Tava na época de reggaeton pra caramba, tinha invadido o reggaeton aqui no Brasil. Tem uma onda, né, cara, que... Pô, é bacana demais. Qual música que você faz o medley com ela? Sorriso Rei, que é a mesma acorde, assim. Sorriso Rei. Aí quando eu toco assim no show, a galera nem sabe que é, tipo, de quem é essa música. Ela é tão na mesma vibe, né? Tá que ela vai junto e aí ela passa batido, né? Vai lindona. Cara, tem um artista que você
não trabalhou ainda, né? Algum que você não trabalhou ainda, mas que você teria muita vontade de colaborar no futuro, ou ter uma parceria, ou ter aquele cara, pô, eu queria esse cara, ou eles, né? Não precisa ser um, mas aqueles que você fala, pô, queria ter uma história ali com esse cara que eu acho que vai dar um caldo, eu acho que vai ser uma parada diferente, que vai dar um... Cara, tem uns caras que eu sou fã, assim, que teria vontade de fazer, tipo Thiago York, acho que tem uma onda parecida, Vitor Clay também. O moleque também. Bom. Tem um cara que eu gosto muito também, o Brian Bear, também, que é uma onda meio gringa, assim, uma parada, né? Mas sim, não conheço, mas vamos ver, né? Eu tenho uma minha onda, a onda dele... O Rodrigo agora também gravou um disco, né? O Rodrigo Melim também, seria maneiro fazer uma parceria. Vou falar com ele também, pra ele vir aqui também, aproveitar que ele já gravou, já tocar várias aqui. Porque o moleque é bom demais, né? Rapaziada... Inclusive, quando a gente fez essas músicas, assim, eu tinha o sonho que eles fizessem, mas é coisa de gravadora, né? Acaba que não deixa fazer. Gravar junto, entendeu? Aquela música, a primeira que eu toquei, eu tinha vontade de fazer um coro, gravar, fazer junto, né? Na época mas na época a gravadora não ia deixar, sacou? Só tem umas complicações bobas, né? A parte do backstage, que a galera não se liga, né? Porque às vezes a pessoa na rua fala, pô, podia ter rolado isso assim, como se o artista não quisesse. Às vezes o cara quer, mas a companhia não deixa, né, cara? É um negócio meio doido. E qual foi, assim, pra você, que você julga, né? O momento mais marcante da tua carreira toda, né, musical, assim, aquela música, ou aquele show, ou aquele programa, ou aquele... Foi um negócio que eu não esqueço, né? Que tá ali forte dentro de mim. Sim. Você falando agora, eu lembrei... Eu tava com a Lara nesses dias, né? A gente foi no Estúdio Sorriso Maroto, né? Aí cantou uma música que fala sobre isso, assim, da música que toca na rádio, né? Eu acho que foi um momento mais... que eu fiquei mais emocionado, assim, eu lembro com música, assim, da minha música toca na rádio, sabe, assim. Entendi. Acho que me marcou pra caramba. Eu acho que sim. É muito forte isso, né, cara? É muito tempo de trabalho, né? Tanta caminhada. Quando ela vai, né, e chega para as pessoas, né? Quando realmente... eu costumo dizer isso, né? Quando a gente está compondo, quando você acabou de compor, você está pronta, ela é um filho, né? É como se fosse um filho, mas ele é teu, ela é tua, sua música, só para você, né? Não é uma coisa que conheçam. Então, enquanto ninguém conhece, ela é seu filho, né? E a rádio tem esse... Pô, eu lembro da Sul, né? Tocando na rádio pra caramba. Tem esse, realmente quando a música deixa de ser tua, né? No dia seguinte, na rua, ela não é mais sua, né? Ela já é do mundo, né? Já é do mundo, e as pessoas cantam como se fosse delas, né? E, na verdade, E acaba fazendo parte da história da vida da pessoa também, né? Casamentos nascem disso, crianças nascem dessa história. Eu acho que é por aí. Eu acho que, assim, e essa sensação acho que eu tive também. Eu acho que você teve, assim, primeira vez que você ouve, dá uma caraca. Né? Pô, eu lembro de vocês, até tinha clipe, né, também. Né? Naquela época que o clipe era importante, a MTV era uma TV importante demais, né? Ainda é, mas... isso eu nunca tive. Eu gravei já disco, quer dizer, eu gravei já na época de YouTube já tinha YouTube, vídeos, assim, você tem alguma YouTube. técnica, assim, que você use para disco, por exemplo, né? Dos que você gravou, que você participou, dos que você vai vir a gravar, assim, como é que você seleciona, como é que você... escolhe, cria um repertório, ou cria uma história num disco, como é que você... como que eu falei, como eu não sou um cara que compõe pra caramba assim, eu já vou nesse objetivo. Então, tipo, quando eu fui gravar o disco, na verdade só tinha 4 músicas. Tem gente que tem aquela coisa de meu disco vai falar sobre tal assunto e pá. E tem gente que bota tal tema e pá. Quando eu cheguei lá pra gravar, eu gravei no Juninho, né, no estúdio aqui. O Juninho tá trabalhando lá na... Juninho. Ele tá em Portugal agora. Júnior Castanheira. Aí eu cheguei com as músicas lá e ele falou, pô, cara, você vai gravar 4 músicas, pra que isso? Sabe, não vai adiantar nada. Pô, grava logo um álbum, né? Já fazia logo um cheião. Aí eu falei, pô, beleza. Então, quando já tinha esse objetivo, eu sentei em casa, então eu comecei a fazer as músicas pro disco. E da outra vez, agora foi a mesma coisa. Pô, o Zulu tinha, meu amigo, sou amigo pra caramba do Rafael Zulu. Sim. Aí ele falou dessa colecionando um beijo. Ele falou, cara, você só tem música romântica, faz uma música mais safadona, assim, falando de, pô, colecionando beijos. Mais danadinha. Tem uma coisa, na época eu tava solteiro, né? Ele falou, pô, uma coisa tem mais sua cara, que fez a natureza, virar a noite e tal, não sei o quê. Aí fiz. Era sempre assim, eu sempre tenho esse objetivo. Então, agora o meu próximo, eu tô querendo gravar um audiovisual, né? Tipo, igual a galera do pagode tá fazendo. Sim. Com músicas minhas e músicas de outros artistas. Tipo, com 40 minutos assim de show, botar na internet.
Aí já tô pensando já em coisas novas pra botar junto, entendeu? Não regravar essas aí que eu já toquei, né? Que eu já toco no show. Com outra cara, né? Com outra cara. E mais 2 canções novas de repente, entendeu? Aí uma já tô fazendo, já uma fiz com o Mazei, Rafael Mazei. Sim. E já tô com uma pensando já em fazer mais outra. Pra botar bacana, lá. Né, aí lançar umas 4, entendeu? Junto de outras músicas. Pô, que bom, né, rapaz? E você é um cara assim, isso não acontece com tanta frequência com outros músicos, né? Que consegue transitar em outras vertentes, né? Como é que foi isso para você e essa transição, né? Você continua sendo esse cara que eu falei do início aqui do papo, do John Mayer, lá de trás, né? Que teve um contato na igreja com música, e veio vindo, e John Mayer, rock and roll, e reggae e tal. E aí, hoje em dia, você flerta muito com a galera do samba, tem muita participação sua com a galera de pagode, samba e tal. Como é que isso se deu? Como é que isso nasceu? Como é que isso veio? Como é que isso chegou até você? Como é que isso te trouxe, né? Sim. Cara, eu acho que foi uma forma natural. Acho que é por isso que eu tô tão aceito no meio da galera, sabe? Sim. Porque não foi uma parada forçada. Eu quero virar cantor de sertanejo, eu quero virar... Sim. Tipo assim, eu já tocava com o João Gabriel, que é sertanejo. Então eu aprendi muitas coisas do sertanejo. Com Brasília, eu toquei com Brasília também um tempão. O Brasília, pô, o cara é bom pra caramba de MPB, de samba e tal, de pagode. Então eu comecei a aprender também. Sim. Igual com várias coisas que eu sei fazer daquela época de Nick Joestar. Aprendi com vocês, pô, fazer Igual Cherry com o João Ramalho, tocar os reggaezinhos que você toca. Então, eu fui influenciado pelos meus próprios amigos, sabe? Sim. Então, por isso que pra mim é natural pra caramba. E eu gosto mesmo, não é? Eu faço de verdade. Sim. Não, tudo eu gosto. É por isso que eu tô perguntando, porque você faz com uma qualidade, com uma identidade. Sim. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu perguntei como é que isso chegou até você. Fica tudo meio que do mesmo jeito. Mesmo que seja um repertório meio, às vezes, assim, eclético pra caramba, eu acho que sempre tem alguma coisa que tem a minha cara. É isso alguma que eu tô falando, coisa, tem a sua cara. Uma forma de tocar, né? Quando eu toco samba e pagode, eu tô fazendo na corda de aço. Então, tipo assim, não dá pra fazer dedilhado, sabe? Então eu acabo levando pra um lado meio samba rock, assim. Mas tô falando porque o mundo também, né, do samba e do sertanejo, os caras te abraçam. Então, nesse sentido, por isso da pergunta, né? Porque você chegou um cara um dia com um violão de aço lá, né? Vestido de preto pra tocar, entendeu? Então, a priori, né? Os caras dão uma olhada, cara, não é um perfil muito, né? E aí, eu fico muito feliz, cara, de ser aceito assim no meio da galera. A galera gosta muito, né? Eu acho legal. Tem muitos amigos do pagode mesmo. Porque ainda mais agora que o espaço, né? Os espaços têm sido mais abertos pra galera do pagode. Então, os caras estão sempre tocando pra caramba. Show. É mais trabalho. E eu acabo, depois do show, também do meu show, eu gosto de curtir uma música e é o que tá rolando hoje em dia. No show de pagodinho dos caras aí. Tem mais oferta. Tem mais oferta. E tem muita gente boa mesmo também, cara. Os caras tocam de verdade. Niterói tá cheio de... Isso é uma coisa que eu tava falando com o João, que tá também aqui, né? Não só do pagode, da galera do samba, e falando sobre espaço, né? Como é difícil, né? Porque eu acho que, não sei se você tem essa opinião, né? Ou se você tem alguma sugestão também, né? Eu tô falando isso com ele, cara, eu acho que deveria ter alguma lei ou alguma coisa de um incentivo fiscal, alguma coisa para quem investe em cultura, né? Para que tenha mais espaço, né? Sim. Então, na verdade, tem um incentivo pro cara que... Eu acho que teve também, cara, eu até vi em outros podcasts, assim, de galera de entretenimento. Eu acho que mudou, tipo, a forma da galera de consumir, sabe? Os shows. Tipo, não tem muita mais casa boate, né? Aquelas casas escuras, fechadas e tal. A galera gosta de curtir noite... Nem noite, né? A galera gosta de ir à tarde, né? Aquelas paradas de eventos, né? A gente não vê mais boate assim, né? Mas ainda que seja assim, né? Assim, eu acho que deveria ter um incentivo para que tenha mais. Para que tenha mais espaço para vários, né? A gente sempre teve... Na nossa época, a gente sabe, né, com a quantidade de músicos e bandas eram infinitas. Até tinha um pouco mais de espaço, conseguia caber mais gente, minha caneta caiu. Mas voltando aqui, eu acho que hoje deveria ter uma... Não sei se você concorda comigo. Não, concordo, mas eu acho que... Cara, é difícil, porque até tem, né, uns incentivos, mas assim, eu acho que... A gente estava falando sobre isso antes. A gente não sabe nem como fazer, né, cara? Tipo assim, essas Porque às vezes o cara até tem por exemplo, o cara às vezes até tem um estabelecimento comercial que tem uma cara que já poderia até quase ser, né, não uma casa de show, mas ter algum show ou alguma apresentação artística ali, que seja da forma que for. Mas às vezes o cara não tem um incentivo que talvez ele
Ah, agora eu entendi o que você tá Entendeu? falando. O incentivo da... Ele pode assim... de órgãos públicos, de repente, até... ou às o- vezes um incentivo fiscal, Sim. entendeu? Assim, ele tem menos Não, imposto. isso é uma baita ideia. com Porque certeza. ele apoia. É. Porque ele, né? Eu acho que deveria ter uma coisa assim, né? Como um centro cultural, né? Tipo, pô, o cara... Já que você tá... Ainda que ele seja um barzinho bem pequenininho. Sim. Porque um garoto que não tem espaço possa tocar ali, Sim. ele tem um incentivo por isso, e o cara também, que ajuda também ele a custear aquilo tudo, né? Porque ele vai Quem sabe, a gente sabe que é difícil mesmo, cara. Tem lugar, às vezes, que eu fico com pena, sabe? Todo lugar que eu vou tocar, tipo assim, cachê, tipo, eu cobri um valor, aí você vê, às vezes, pô, não deu muita gente, tal, não sei o quê. E a gente tenta fazer uma parada meio de sociedade, né? Tanto o músico quanto a casa, né? Mas aí, quando não dá certo também, cara, eu fico tristezão. Né? E se tivesse realmente um incentivo desse, cara, seria maneiro isso. para ter mais espaço, né? Eu acho que deveria até uma ideia aí para quem é vereador ou quem é deputado estadual, federal. Se for uma lei federal, melhor, que acontece no Brasil inteiro, né? Mas a gente pode começar por Niterói. Ou pelo Já que Rio. Niterói é um celeiro, né? Podia eu começar acho por que aqui. deveria ter. Eu não conheço ainda, posso estar equivocado, não pesquisei sobre isso, mas eu posso dar uma. Vou até pesquisar. Eu tive uma reunião, cara, da galera, ano passado, a galera da prefeitura, De Niterói. de Niterói. E tinha uma ideia parecida, parecida. rolou isso aí. Eu acho que esse papo. deveria ter algum incentivo. Porque também, às vezes, o cara que é o empresariado brasileiro ele já é um sofrido, né? Então, Sim. às vezes o cara já está ali já com uma carga violenta de impostos, com uns custos altos, que o Brasil é um custo alto. Você ser empresário no Brasil é quase ser um herói. Então, assim, às vezes o cara não está nem com tempo, nem com cabeça para tentar ir nesse caminho de ter uma apresentação ao vivo, por exemplo. Mas se ele tiver um incentivo fiscal real, né, de repente na carga dele, no ano ou no mensal, ele talvez, se ele, né, comprovadamente... Como existe, mas é para empresas maiores, né? Se tivesse para barzinhos e tal, casos menores, assim, você tem as coisas que já tinham, né? Tipo Lei Rouanet e tal. Que aí, na verdade, não chega a ser um incentivo fiscal, mas na verdade você faz com que o cara tenha que buscar isso, né? No caso ali, o cara só tem um abatimento na carga dele. Não, e pro músico é difícil também, cara, que a gente tava falando, né? A gente não sabe nem como é que faz, tipo assim, é difícil os papéis, a burocracia pra você conseguir... no caso de Lei Rouanet, essas coisas são muito trabalhosas. Eu acho que tem que ser uma lei mais simples, né? E mais direta, né? A casa, bar ou restaurante, ou boate, ou o que for, que invista em cultura real, né? Ou seja, dança, música... Eu acho que deveria comprovar. E que fosse fácil pra gente se inscrever também, né? Não, na verdade, se a lei já seria para todos, né? Sim. Você podia ter uma lanchonete. Se você botar um cara para tocar, você tem um incentivo X. É isso, entendeu? Acho que tem que ser um negócio mais basicão, assim. Sem dar trabalho pro músico nem pro cara. Você tem esse direito a ter esse incentivo. Pô, maneiro pra caramba. Acho que tem que ser mais direto e mais simples. No Brasil, às vezes a gente faz um negócio muito complicado que nem uma ponta entende, nem outra ponta entende. Ou demora 20 anos para entender e começar a funcionar. Né? Mas dizem que quanto mais complicado, é mais fácil de você corromper no sistema, por isso. É verdade, é verdade. Aí, para momentos como esse que ele está falando, tem um outro cara também que é o Lucas, né? O Lucas Carvalho, que também é um cara que eu admiro, que tem um trabalho muito forte, uma onda mais MPB-zona, né? A onda dele. Que tu tem uma música com ele também, né? Tem. E a gente podia, vamos levar mais um som, né? Vamos explorar Thiaguinho Cadinho, né? Vamos ouvir um pouquinho. Inclusive, cara, ele tá compondo demais, cara, o Lucas. Ele tá mais pro pagode, né? Assim, então... Tem uma galera que tá gravando música dele pra caramba, assim. Que coisa boa. Eu toda hora escuto entro lá no Instagram dele, ele tá falando de alguém que gravou música. Gente boa. Aí tá me devendo mais composições, inclusive, hein, o Lucas. Aí eu também, tem uma história que eu falei com ele uma vez, um tempo atrás, a gente não conseguiu sentar ainda pra fazer. Mas a gente tá essa aqui é meio inspirada, meio Vitor Clay, meio Jota Quest, Chega mais perto do sol, que essa luz te deixa ainda mais bonita aqui. Nossa paz ninguém tira, enquanto eu estiver com você. Serei o sol na tua lua, esse dia não vai ter fim. Serei o sol na tua lua, vem e deixa eu te levar pro mundo distante daqui. E deixa eu te levar pro mundo distante daqui.
Por aí, ela era Linda. pra, eu quis fazer uma onda pra ter DJ, sabe? Uma música pra rolar na balada, assim, na noitada. É, porque ela cabe, né? É. Cabe botar um beat aí. Tinha essa onda de assoviozinho também. E sempre também, pega. e também cabe, porque a levada que você criou, cabe um beat Sim, retão aí, né? Uma onda mais... Pô, uma linda música, né? Ela tem uma Obrigado, melodia obrigado. diferente, linda mesmo, gostei mesmo. Como é que é a cidade de Niterói? Assim, aí, falando de Niterói, né? Como o Showtime tá aqui no canal Nikita Antigas, e somos niteroenses, os dois, né? E como é que a cidade de Niterói influenciou a sua música, a sua carreira, a nossa cidade, assim, né? Porque eu me vejo assim em alguns lugares também, né? Quando eu vou tocar, Niterói não sai da gente, né? Então, como é que a cidade, né? Nossa água, nossa vida, nossas pessoas, nosso jeito de viver, o nosso rolezinho da Moreira do Emir, né? O famoso rolezinho da Moreira, né? A galera da Pereira, a galera da Lopes Trovão, a galerinha que vai lá fim de tarde, a galera antiga, da antiga aqui para Vadicúria, essa galera das antigas. Como é que isso tudo influenciou na sua música, na sua carreira, na sua... Cara, eu acho que foi pela gente sua mesmo, assim, personalidade. as pessoas, assim, cara. Eu lembro, eu novinho, assim, 12, 13 anos, frequentando o Dom Juan, lembra? Nossa. E tinha a galera que tocava lá, lembro Inclusive Fábio eu. Lessa. Você tocava lá? Inclusive eu, Eu acho que foi pela gente, pelos lugares, tinha muito espaço, né, cara? Muito lugar que tinha pra tocar, todo lugar tinha show, muito músico bacana, tipo, uma tia minha namorou com o Jorge Matias, eu era também novinho. Sim. Aí, pô, me influenciou pra caramba, Jorge Matias. Aí, pô, eu com 12, 13 anos saindo com Jorge Matias, Fábio Lessa, Ricardinho Marins. Eu passei por Jorge Matias hoje, vindo pra cá. Sim. Ele não me viu, né? Mas eu passei porque eu tava de capacete indo e ele vindo de bicicleta elétrica igual um maluco. E aí mas aí é Niterói, porque aí dá vontade de parar a moto. Peraí, fulano. É bem Niterói, né? Porque a gente se encontra toda hora na rua. Isso é a cara de Niterói. Eu acho que é isso que me influencia também. Acho que é você também, né? Porque a gente tem essa parada, né? Niterói é diferente. A galera de fora às vezes não entende, né? Quando a gente tá tocando por aí, ou tá viajando e tal. Pô, vocês têm uma onda de Niterói que vocês, entre vocês... Verdade. Parece uma família, né? Apesar da gente, né, ter uma cidade já de um tamanho, né, grandinha, mas a gente parece ser uma família. É porque tem as tribos, né, cara? Assim, né? A gente tem a galera da música. E agora da música tem a galera tribo da tribo. Tem a galera da música de um lado, música de um jeito, né? Tem os derivados. Tem os derivados. Galera da praia. Tem a galera na verdade é uma família só, porque a gente estudou junto, ou se conheceu na rua. Então é o que eu falei do Jorge Matias, que você acabou de falar, me lembrei, eu passando por ele agora. Aí fica aquela gritaria, né? Fulano, não tá aí, para, se abraça, se beija, aí morreu, depois se vê 2 semanas depois. Bora marcar, né? Bora marcar. Então a minha influencia muito, né? Chegou uma época que, assim, vou te falar que era tão doida essa coisa de Niterói, cara, que eu vim se falando de música no trabalho musical autoral da rapaziada daqui. Quando eu ouvia bandas que eu não conhecia, eu já sentia quando que era de Niterói. Não sei se isso acontece com você. Essa onda é muito Niterói. Eu tenho isso com Niterói e São Gonçalo também. Eu já sei que o música é de São Gonçalo. Pela pegada, né? É uma coisa estranha, né? Sim. Do DNA, ou da água, de algum, não sei de onde vem. Mas, ao mesmo tempo, é a nossa marca, né? Eu falei com o João, quando a gente viaja por aí, a gente tem uma... Eu falei, cara, pô, já nasceu tanta gente boa aqui nessa cidade de música, né? Que quando a gente viaja, vai acontecer com você também, a gente fica tentando fazer o nosso melhor para que a gente continue mantendo o nome bonito, né? Não, a gente não pode fazer feio, porque a gente é de Niterói. Então, né, é legal isso. Uma vez eu conversei isso com o Jota Quest, cara. Eu tava lá em São Paulo com eles, aí os caras falaram... Quando eu falei que era de Niterói, os caras falaram que, pô... Os caras já falaram, pô, terra do Zoli, terra... Pô, eles saíram falando um monte de gente que eles conheciam de Niterói. Eu fiquei surpreso, falei, caraca... Da Alto. Eles sabem tudo. Sabem tudo. E eles falaram isso, cara. Niterói tem uma água lá. Eles falaram, pô, toda esquina tem um músico, né? Cara, é tipo isso. Niterói, eu falei de São Gonçalo também. Cara, né? São Gonçalo também é demais. É uma galera de uma qualidade, né? De uma dedicação. Eu falei isso, até comentei isso na outra entrevista aqui, porque eu não sei se é a coisa que vem lá de trás, né? Falando das antigas, talvez seja uma coisa dos anos 50, 60 para cá, que a gente que viveu nos anos 90, 80, já tinha o lance da Ponte Rio-Niterói, que já era uma distância profissional também, né? Sim. Não é uma distância só física. Então, assim, para quem trabalhava com música nessa época, né? 80, final de 80 e tal, ela não tinha 13 quilômetros, ela tinha 130 quilômetros, né? Então, na verdade, nos anos 50, 60, imagina então que nem tinha ponte. Sim. Então, eu não sei se isso fez com que
o povo do lado de cá, né? Niterói, São Gonçalo e as cidades, as outras, Maricá, todo o pessoal que é do lado de cá, né? Talvez tivesse que se dedicar muito mais, né? Talvez para que chegasse o trabalho. Sim. E talvez isso tenha botado a Pra régua. mim já foi difícil, cara, mesmo sendo dos anos... Não é assim, mas aí, eu acho que isso fez com que a régua fique. Pode ser. Entendeu? Tem a ver. A régua tem que subir, porque para você. Para você chegar lá do outro lado era difícil. Hoje não, porque a internet veio e a avassaladora e já mudou tudo. Mas eu acho que isso, talvez a gente tenha nascido já com isso no DNA de quem veio antes da gente, já viram. A gente já veio nessa pegada com você, eu e outros mais. Eu acredito. Sim. Nunca tinha pensado por uma esse lado, mas tem a ver. Minha, mas eu acho que é uma coisa meio antropológica. Sim. Você podia tocar mais uma música, né? Posso? Tô falando pra caraca aqui já. Não, tô gostando do papo. Tá gostando do papo? Eu já começo a ficar aqui amarradão, eu já começo a falar de tudo. Eu queria cantar uma com você, pô. Comigo? Vamos? Então, vamos embora. Vamos na época de Nick All Stars. Pode ser. Qual? Vamos fazer uma que eu cantava o Nick All Stars, então. Pode ser. Jabari, não? Vamos. Pode ser? We got this afternoon. You got this room for two. One thing I left to do. Discovering me, discovering you. And if you want love, we'll make it. Sitting sea of blankets. I take a bigger plans and break then. This is bound to be wild. Your body's wonderland. Your body's one that I use my hands. Your body's a wonderland. Oh, oh, oh. Ooh. Something about the way the hell falls in your face. I love to sleep and take and call with songs, a pillowcase. To tell me where I'm going. For all my lead to find and never let your head hit it bad. Beat on my hand behind. One love will make it. Sitting deep sea of blankets. I take your bigger plans and break them. This is bound to be wild. Vai. Your body's a wonderland. Pra você cantar em casa também, junto com a gente. Your body's a wonder that I use my hands. Your body's a wonderland. Oh, oh, oh. Da-da-da. 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 Bons tempos. Thiago Messi, bom demais, cara. Época boa, né? Tinha o Oxy e também tinha o Goa, né? Na época que a gente fazia Boa. Mas o Nick All Stars em especial, assim, que essa música me levou pra lá na hora. Era uma época, cara, diferente, né? A gente conseguiu tinha muita história engraçada lá, né, cara? Era muito engraçado, porque só tinha família, mas uma família muito louca, né? Era uma rapaziada, né? Eu falei isso com o João também daquela vez, que ia muito lá, que dividia aqueles momentos com a gente. Tinha uma galera fixa, né? Tinha uma galera que já era mais certo que a gente da banda, né? E aí tinha uma vibe dessa galera e aquele monte de loucura que a gente fazia lá, de sair de lá de manhã, e a galera que ia direto, porque imagina que loucura hoje, né? Niterói não tem isso hoje, né? Você vai ver Não, às vezes até sexta-feira já é difícil você ver um lugar cheio, mas já quarta-feira. De manhã, quase de manhã, e a galera lá, né, indo trabalhar direto, meio que quase direto. Doideira. Lembra? Loucura. Não, tinha gente que eu falava, cara, não é possível, porque eu só ia trabalhar do outro dia à noite, né? Então, e mesmo assim, às vezes ia direto, né? De quarta para quinta. Pô, eu ficava imaginando, cara, como é que a pessoa vai trabalhar 8 horas da manhã, depois saindo de lá 4, 5 da já Box. Já brilhando, já naquele jeito, já, uou! Era uma época muito marcante. E essa música, eu acho que assim, é uma das caras daquele dia, né? Daquele projeto, né? Essa é uma A que me lembra demais é do que o Vitinho cantava, aquela 96 Degrees. Me lembra de Box pra caramba. Tem que fazer essa. A gente vai fazer nem que seja distância, cara. Mas
Nine Six era muito a cara. Pra quem não sabe, aquela... Como é que é? 96 degrees in the shade. Real hot, oh yeah. In the shade. É Vitinho lindo. cantava. Vitinho, aquela voz linda dele. Mas, cara, em se falando mais de Niterói, das antigas, aí eu falo mais puxar pro lado do canal, né? O que você lembra da sua infância, ou do que você viveu, ou da sua adolescência, né? Que marque, assim, como o Niterói das antigas mesmo pra você, assim. Aquilo é muito a cara de Niterói de antigamente, né? Que só a gente sabe, ou só quem viveu, né? Cara, toda vez que eu penso em coisas assim de Nikit das antigas, eu lembro dos lugares de música, sabe, assim. Toda vez que alguém fala, pô, você lembra como é que... Eu lembro, pô, tanto já falei né, o Dom Juan. Tinha um que era do lado, que eu lembro que era Cantina, alguma coisa também, que tinha música... Canta? Que aí botaram música também. Nona Madeira. Nona Madeira eu toquei também. Tinha aquele bar do Arthur também, Acorde FM, não era? Acorde Bar. Acorde Bar, isso mesmo. Que agora virou um condomínio. Tinha o Bar Lagoa, tinha mais... E tinha aqueles hábitos nossos clássicos de Niterói, daquela galera daquela época, né? Dar um rolê no Saco São Francisco. Vai de cura, aquele domingo que ninguém, né, entendia, aquele negócio... Falando de um lado pro outro. Fervilhando. E era a cidade inteira lá. Não? Era um negócio que assim, difícil de explicar, né? Como é que as coisas, né, se dão em Niterói. Pô, ontem eu toquei no Clube Naval, lembrei também da época de Escafo, lembra? Nossa, para essa rapaziada das antigas, né? Escafo, depois Bartô, Bedrock, toda essa história toda. Eu também. Eu acho que é isso aí, cara. É nosso DNA, né? E é o DNA da nossa galera. O Bedrock se lembrou? Pô, o Bedrock era bom demais também, tocava. Na verdade, foi os primeiros shows que eu fiz na minha vida, acho que foi por lá. Acho que um dos meus primeiros... Não, acho que meus primeiros foram mais de Nona Madeira antigo, na época do João do Nona. Já no final do Duerê, ali, Nona Madeira, acho que foi por ali. E aí veio o Bedrock, que era mais a onda... do sul, da nossa onda. Mas assim, quando eu ia no Bedrock, né, na verdade, eu não sei se muita gente não sabe, né? Muita gente sabe, muita gente não. Mas era um boliche, né, cara? Era um boliche. Não sabia, não. Por isso ele era comprido. Tá, sim. Porque quando eu era moleque, eu ia lá jogar boliche. Né? Então, e era engraçado, porque né, não era aquele boliche igual aquele boliche igual dos Estados Unidos, igual daqui, que tem as máquinas que pegam Tinha uns caras que ficavam atrás do... entendeu? Todo mundo era bolada direto, entendeu, cara? E os moleques... E o cara ficava trocando os pinos lá. O cara, ele pulava, ficava num puleiro, né? Não sei se a galera lembra disso, quem foi, lembra. Ficava num puleiro, a bola dava aquela pancada da bola de boliche. Isso, aí cara. ele pulava rápido e começava a agitar. Mas se o cara jogasse ao mesmo tempo, logo na sequência... E o Bedrock, e depois o Bedrock virou a casa de show comprido. Isso era comprido, daquele jeito, daquela maneira. Eu lembro muito bem que tinha uma pista de skate, né? Já bem depois. Tá. Porque o Bedrock em si era só aquela parte coberta, né? Fechada. Sim. Então era aquele retângulo comprido, porque você entrava por uma porta e era a pista de boliche ali, e depois virou a casa de show, e depois a... Eu cheguei a ver Charlie Brown, Rapa. O Jota Quest tocou lá, quando lançou aquele disco do Macaco, do Planeta dos Macacos. Lançou e tocou lá. Acho que teve Cássia Eller também lá. Acho que teve um show da Cássia lá também. Já lá atrás, antes Faz falta, né, cara, uma casa assim em Niterói, mano. Eu acho que Niterói precisa de uma casa mediana, né? Assim, acho que também não precisa ser grande. Uma casa mediana para fazer um show, assim como o Ballroom foi no Rio, né? Uma casa que você consiga comportar shows de médio porte. Faz falta, né, para a cultura da cidade mesmo, para um entendimento maior de música, de cultura e de arte, né? Que não é um lugar só para música, né? Você tem uma casa mediana, você pode botar teatro, dança, exposição de arte, né? Eu acho que faz falta. Sim. Eu acho que também faz falta. E também me marca, e eu acho que o nosso DNA é esse, né? E essa nova geração, né? Que é uma parada que me preocupa, né? Porque você tem filhos, eu acho que da idade dos meus. Tá? Eu tenho 2 de 20 e um de 24. Uma de 24. Olha só, a galera já tá lá na frente. Tiaguinho já é danado. Comecei cedo. Mas assim, essa nova geração, depois dele já, né? A galera já que agora tem 9, 10, eu fico meio preocupado, né? Será que eles vão ter acesso a essas coisas também, né? Ou será que a internet será realmente esse acesso só e vai bastar por aí? Né? E vai faltar, eu sinto às vezes falta... A Paula estava falando isso aqui um dia, desse contato, né? E de uma emoção verdadeira, que é diferente. Você viu a reviravolta que foi agora dos celulares proibidos na escola? Que tá todo mundo falando, cara, as pessoas voltaram a se falar. A molecada voltou a se falar, a jogar bola. A se cumprimentar.
jogar bola, conversar. Porque não tem, né? Chega uma hora que realmente isso começa a dominar de uma maneira que aí as emoções, algumas delas não são verdadeiras, né? As concepções também não, porque é diferente você assistir um show no celular, legal, bacana, você vai ver e tal. Mas é diferente você estar lá no show. Com relação à música, cara, eu vejo muito assim, que eu fico preocupado, foi até o que eu citei, a galera... Tipo, eu acho que as coisas são meio automáticas, sabe? Assim, os músicos hoje em dia, a molecada que tá vindo, assim. Eu recebo muita mensagem, assim, de molecada. Pô, como é que faz pra conseguir tocar nas casas e tal? Assim, como é que você faz? Eu falo, eu vou lá. Porque as pessoas acham que é tudo... eu vou assistir show, frequento, tipo isso, né? A pessoa manda um material, assim, acha que a pessoa vai lá, tipo assim, vai fechar sem nem conhecer, sabe? Eu falei, irmão, é porque eu já toco há 25 anos, então a maioria das pessoas me chamam porque já me conhece, né? Então, se não te conhece, vai ser assim... Já tocou com uma pá de gente. Né? Exatamente. Então, eu falo, cara, tem coisas que você tem que fazer a moda antiga. Você vai lá na casa, frequenta... Dá uma canja? Dá uma canja, conversa com o músico. Às vezes você não sabe nem se é maneiro tocar lá, sabe? Tipo assim, o cara quer tocar lá porque a casa é famosa. Às vezes não tem nem tanto benefício assim. Exatamente. E ele podia estar lá e dar uma canja e talvez... É o que eu falei da emoção, da concepção. Talvez ali o cara dando uma canja é um negócio muito mais forte para o proprietário ou para quem contrata do que o cara ver aí pelo celular, né? E a outra parada automática também, que é tipo assim, eu acho que música... Cara, a gente estudou pra caramba pra tocar, sabe? Então, eu acho que é automático, assim. E música, cara, vai ter que ralar. Pelo menos uma parte da sua vida. Hoje em dia eu não estudo pra caramba, assim. Eu estudo pra... Quando quero aprender uma música nova, assim. Mas, pô, eu passei anos da minha vida estudando, cara, 7, 8 horas por dia, guitarra, ralando pra caramba. Essa é até uma pergunta que eu ia te fazer. Um conselho ou uma sugestão pra galera mais nova. E eu acho que é por aí mesmo. E frequentar. Eu acho que frequentar é uma escola danada, cara. Eu acho que, assim, pra mim sempre foi. Pra mim também. Foi vocês, pô, aprendi pra caramba com você, com o João, com Brasília. Foi indo nos shows e tocando junto também. É uma faculdade. Você fazer isso é uma faculdade, porque, né, tanta gente boa fazendo e na verdade, você entende várias vertentes, né? Estudar é importante também, né? Tipo, a parte técnica, né? Estudar. Cara, queria te agradecer a sua presença aqui. Olha, gente, o Thiaguinho foi Eu que demais. agradeço. Deu uma aula de um monte de coisa aqui. Thiago, agradeço não só pelo podcast, mas pela amizade, pelo parceria. Aprendizado, parceria, sempre. Meu irmãozão. Cara, aproveita e já fala pra galera, né? Porque tem uma galera que vai te seguir e vai te ouvir mais ainda. Sim. Mais gente que já segue o Thiaguinho, já tem gente pra caramba que ouve tudo. Já passa logo todos os canais pra galera depois. É fácil achar. Inclusive, a gente nem falou do negócio do meu nome, né? Que eu inventei o nome. Meu nome não é Thiago Messer, meu nome é Thiago de Siqueira Pereira. O Messer foi inventado justamente porque nessa época de rede social era muito mais fácil me achar, né? Porque eu demorei Thiago anos Pereira... pra saber disso. Um dia a gente viajou para algum estado, não sei se foi ele ficou... eu falei, cara, mas esse cara era uma passagem aérea, né? Aí, foi Carlão que comprou. Foi Carlão, aí eu fiquei, quem é esse cara? Comprou errado. Quem é esse cara da banda, bicho? Aí eu fiquei, mas não tem esse cara. Aí depois eu fui saber que esse cara tinha esse nome escondido, cara. Esse cara de pau. É justamente para isso, para quando eu mandar botar o nome Thiago Messer, todo mundo saber. Então é fácil de achar Thiago com H e Messer. Não é Messi, não, Messer. Messi. Inclusive o filho do Messi é Thiago Messi, né? É Thiago Messi? Para complicar mais. Para complicar mais. O meu é Thiago Messer. Igual o Ramones, né? O tal do Paul Ramones, né? Sim. O Paul McCartney usava esse nome. Por isso que é Ramones. Porque era o pseudônimo do Paul McCartney. O cara poderia se hospedar e não botar o nome... Não sabia disso, não. Senão, imagina um hotel, como é que loucura que era. Então ele usava esse... Ramones era o pseudônimo dele, que virou o nome da banda dos caras, né? Então é isso. Quem puder. Inclusive, é muito importante me seguir lá no Spotify, é importante pra caramba pra gente, que todo lançamento que a gente faz já vem, né? É importante que tenha a galera lá. E em breve vai sair coisa aí, 25 anos de carreira esse ano, então a gente deve gravar alguma coisinha nova aí. Gente, ó. Muito obrigado de novo. Obrigado a turma aí. A turma que está aqui trabalhando das antigas. Com a gente. Quero agradecer a você que está até agora aqui ouvindo a gente, está curtindo a nossa fala, nosso som. Te convidar para seguir o canal. Continuem divulgando e seguindo o canal. Mostrem para a rapaziada. E estejam sempre com a gente. Comentem, mandem seus comentários aí embaixo. Vai escrevendo tudo o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Ou também podem sugerir pessoas que eu
para que eu traga aqui, não precisa ser só de Niterói. Tem tanta gente de fora de Niterói que já tocou aqui, vários amigos meus que eu também vou trazer aqui. Então, sugiram também que eu vou atrás, eu trago a galera, a gente troca ideia, eu pergunto coisas que vocês queiram também. Então, aproveita aí embaixo do canal e já vai escrevendo o que vocês quiserem que eu faço. Boa. Então, muito obrigado, Thiaguinho. Obrigado. E parabéns aí pelo trabalho, isso, maneiro. É isso. Obrigado, gente. Vai ser bom. Eu vou aproveitar, vamos terminar com música dessa vez, né? Vamos tocar mais alguma coisa. Vamos. Talvez da época do Nikit Star ou não. Mas vamos terminar com som, porque it's showtime. Ó, acho que tem show dos caras em abril, né, bicho? É, agora em abril. Tá. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and the bar of rye, gonna hold it tonight. Oh, well, we know I'm going away. How I wish we're so. So take this wine and drink with me. Let's allay our misery. Save tonight in a factory concert and come tomorrow. Tomorrow be gone. Save tonight in a factory concert and come tomorrow. Tomorrow be gone. Nikit das antigas. Obrigado, gente. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado e até a próxima. Ao som de Thiago Messer. Até a próxima. A gente se encontra aqui no Showtime. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. And if I to reconcile, come tomorrow. Tomorrow be gone, save tonight. And if I to reconcile, come tomorrow. Tomorrow be gone. Tomorrow be gone. Tomorrow be gone. Tomorrow be gone. In the shade. Valeu, rapaziada. É showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.